Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos trabalhando o conteúdo de arte, o nosso conteúdo favorito. E dentro do nosso conteúdo hoje nós estaremos tendo um olhar diferenciado para aquilo de mais belo que nós temos, que é o olhar sobre a natureza do Brasil. Então, já que você já vem participando da nossa aula, pega o seu material, não fique de fora. Já pega lá o seu caderno, lápis, borracha, pegue lá a sua atividade da plataforma e vem com a gente sobre esse nosso olhar sobre a natureza do Brasil. E nós podemos falar da natureza que pode ser definida como um conjunto de tudo que existe no universo e não foi construído pelo ser humano. Por exemplo, a Terra, os outros planetas, os grupos humanos, as pedras, os mares, os rios, as plantas e os bichos, entre tantos outros elementos no decorrer dos tempos, também os povos que se relacionaram com a natureza de maneira diferente. Vamos parar para poder pensar um pouco. O Brasil, ou seja, a nossa natureza, ou o nosso povo, o nosso espaço, pensa no espaço onde você está, onde você mora. Será que sempre foi assim? Sempre foi da mesma forma que o seu bairro é hoje? Ou como ele era, vamos supor, há 10 anos atrás? Você lembra? Vamos puxar um pouco mais para trás, há 15 anos atrás. Você lembra como que era a sua rua? Há 20, há 30? Imagine há 500 anos atrás. Agora nós podemos dizer 600 anos atrás, como que era esse espaço? Para os colonizadores, a natureza, muitas vezes, quando a gente fala os colonizadores, a gente vai lembrar das grandes embarcações, das caravelas que chegaram ao Brasil no ano de 1500. Então, nós podemos falar desses colonizadores, aqueles que vieram da Europa e desembarcaram no Brasil. A natureza, muitas vezes, ela era o quê? Um obstáculo para se conquistar e ter o controle dos territórios, em razão da dificuldade que tiveram no enfrentamento com rios, florestas e animais. Olha essa floresta, que coisa mais linda que traz dentro da nossa imagem, dentro do estúdio. Imagina como que era, imagina para esses desbravadores, imagina para esses colonizadores, chegar e adentrar para dentro dessa floresta, adentrar, ou seja, a partir desse momento, o ser humano já começa a interferir, dentro desse ambiente. A natureza foi, principalmente nos últimos 2 séculos, estudada, catalogada, e vista pelo ser humano como fonte de recursos a ser explorado, como mercadoria. Observem só. Assim, com seus recursos finitos, ou seja, que tem fim, que não é duradouro, não é para sempre, tem sustentado o que é chamado o crescimento econômico da sociedade. Nos estudos sobre esse antropocentro, o que é o antropocentro? Ou seja, é o ser humano no centro de tudo. Aponta-se que desde 1945 estamos vivendo a grande aceleração, isto é, com a exploração de fontes energéticas não renováveis e a exploração do consumo de massa, multiplicaram-se radicalmente as consequências socioambientais da ação humana. Essas consequências se manifestaram, por exemplo, no aquecimento global e na perda da biodiversidade, de modo que hoje vivemos o desafio de buscar caminhos alternativos para essa crise global e as novas formas de nos relacionarmos com a natureza. Vamos falar de coisas simples, tá? Nós vamos falar de aquecimento global. Nós estamos falando de aquecimento global, nós estamos falando de dano à natureza, que eu pergunto, como eu perguntei, você lembra como era o seu bairro há 10 anos atrás? Ele era calçado como é hoje? Asfaltado como é hoje? Ele tinha poucas árvores ou muitas árvores? Quando chovia, alagava tudo? Ou descia todas, por falta da vegetação, descia aquele monte de terra, por exemplo? Então, a falta da natureza, a falta da consciência, ela vai levando o ser humano a se perder e perder também aquilo que é mais principal.
Mas aí você me pergunta, professor, e a arte? Até agora o senhor falou, por bem dizer, nós tivemos uma introdução histórica, científica, para juntos nós também entrarmos na arte. O plano é, vamos lá, aí voltamos lá nos colonizadores. Como a gente sabe, como nós temos ideia de como era a natureza no Brasil nos anos de 1500? Como nós sabemos como viviam as sociedades, os índios que já aqui já habitavam, os primeiros, vamos falar os primeiros brasileiros, vamos falar os brasileiros de origem de verdade, como que eles viviam? Todas as, vamos falar assim, todas as embarcações, todos os grupos de exploradores, obrigatoriamente, além, é claro, da mão de obra, o capitão tinha ali naquele meio, sempre tinha um artista, um pintor, geralmente era um pintor, um botânico para conhecer a fauna e a flora, né? Geralmente um cientista, um artista para quê? Para retratar e catalogar a natureza, catalogar aquele espaço, representar aquele ambiente. O plano era retratar o Brasil holandês para os investidores europeus saberem a importância das terras ocupadas. Se você lembra isso na aula de história, o Brasil ele foi, já na sua colonização, primeiramente pelos portugueses, depois chegaram os holandeses, e vamos dizer assim, né, chegaram, conheceram, e agora como é que nós vamos fazer para agarinhar recursos para nós continuarmos a nossa exploração desse lugar? Os artistas vinham, se observar a imagem atrás, eles vinham, retratavam, pintavam para poder mostrar para os outros povos, para os europeus, como que era esse lugar, né? Como que era o Brasil. Né? Então, assim, na missão, né, artística, veio um holandês, que é Maurício de Nassau, ele veio e trouxe todo um aparato veio com vários artistas só para retratar o nosso país. Né? E quando todos chegaram, eles ficaram o quê? Fascinados pelo que eles encontraram no Brasil. Né? Então nós estamos falando, aí nós vamos citar um, que é o artista holandês Albert Eco. O que ele retratava? Ele era o quê? Ele era um desenhista holandês e a sua obra incluía desenho de telas, essencialmente sobre o quê? Sobre frutas, você observe aqui a bananeira do lado, flores, animais, os índios, e o trabalho continuou na Holanda após a sua volta no país natal. Ele saiu daqui, ele ficou tão impressionado com a nossa natureza, que ao voltar para a Holanda, ele ainda não deixou de continuar pintando. E assim, né, a nossa fauna e a nossa flora ganha um mundo, né, através desses artistas da colonização. Ou seja, dessa forma podemos entender a nossa história, a história do Brasil, através do olhar, né, de vários artistas, que junto com as grandes explorações, eles eram o quê? Indispensáveis para catalogar e mostrar para todo mundo as terras e os povos brasileiros, assim como o modo de vida e a sua cultura. Logo atrás nós temos uma fotografia, né? Vamos falar de um povoado indígena, e ali nós podemos entender o quê? A contação de história, a história passando vamos supor, de uma pessoa mais velha, de um ancião, para a criança, ao olhar atento dessa criança. Essa é uma forma moderna de registrar o nosso cotidiano. Que em 1500, máquina fotográfica, celular com a câmera de última geração, não existia. E agora nós veremos um pouco mais das terras e paisagens brasileiras e também do seu povo, através dos olhares de uma grande artista brasileira, que é a pintora Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior de São Paulo. Ela é filha de fazendeiro José Stanislau do Amaral e de Lídia Dias Aguiar do Amaral. Ela passou a sua infância toda na fazenda do pai.
Ela estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois ela foi para Barcelona, na Espanha, onde fez o seu primeiro quadro, que é o quadro chamado Sagrado Coração de Jesus. Já em 1904, Tarsila do Amaral voltou, ela casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve uma única filha, que é a Dulce, que seguiu com o seu legado e respeitando o seu legado. Se nós formos olhar a biografia de Tarsila do Amaral, nós vamos encontrar ali uns 3, 4 casamentos nisso aí, então nós não vamos se apegar a isso não, tá certo? Mas vamos falar que depois que ela se separou, fez o seu primeiro, e vamos lembrar que era o ano de 1900 e alguma coisa. Quando eu dou as minhas aulas dentro da sala, junto com os alunos, eu gosto de falar muito que Tarsila era uma mulher à frente do seu tempo. Se você vai falar em divórcio nos anos 1900, acende uma luzinha que não era fácil. Para o homem, principalmente para a mulher. Tá certo? Os seus estudos da arte começou com uma escultura, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, já em 1918, onde conheceu a pintora Anita Malfatti, outro grande nome da nossa pintura e do modernismo. Em 1920, ela foi estudar em Paris, na Academia Julian, e com Émile Renard, e ficou lá até junho de 1922, quando aconteceu aqui no Brasil, vamos fazer só um parênteses, em 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna, e Tarsila do Amaral ela não participou, ela ainda estava estudando em Paris. Ela soube dessa semana através das cartas da amiga Anita Malfatti, e quando voltou para o Brasil, a Anita se introduziu no grupo modernista, e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Então, juntou a turma toda, que era Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade, Menotti Del Pique, que agitaram a cultura nesses anos de 1922 a 1930, mais ou menos. Quando elas começaram em reuniões, aí podemos também falar desse movimento modernista, que são grandes representantes, que com essas reuniões, festas e conferências, Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos acadêmicos. E em dezembro de 22, também ela voltou para Paris. Então, Tarsila, quando voltou para Paris e encontrou com o modernismo, ela mudou também o seu olhar. Ela mudou a sua forma de ver e de fazer arte. Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava, desde a sua infância. Mas de seus mestres diziam que eram caipiras e ela não devia usar esses quadros. Mas olhe o olhar, observem a simplicidade das cores, a simplicidade do fazer e também a simplicidade do olhar. Aí abro aspas para Tarsila do Amaral. Encontrei em Minas as cores que eu adorava desde criança. Me ensinaram e depois que me eram feias, depois me ensinaram que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas, o azul puríssimo, o rosa, o amarelo vivo e o verde cantante. Essas são as obras de Tarsila quando ela começou um movimento pau-brasil. E essas cores tornaram-se uma das marcas de suas obras, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país. Além da nossa fauna, da nossa flora, o folclore do nosso povo. Ela dizia que queria ser pintora do Brasil. E além do tema das cores de Tarsila, trouxe também a técnica do cubismo, observe as imagens, que foi aprendida em Paris para os seus trabalhos. E essa fase da sua obra, quando ela, como eu disse, retratava o Brasil, era chamada a fase pau-brasil. Temos quadros dela que são maravilhosos, como, por exemplo, o Carnaval em Madureira, Morro da Favela, o Mamoeiro, o Pescador, dentre outros.
ainda dessas viagens da artista que ela fez, né, das suas melhores séries de desenhos, que inspirou Oswald no livro da poesia intitulado Pau Brasil, né? E dentro desses livros, que também, Tarsila não só viajou e conheceu o Brasil, como inspirou vários artistas. Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, com uma crítica que também foi bem favorável, ou seja, ela pegou o Brasil e levou o Brasil para fora das nossas terras. Deu para poder visualizar um pouco da arte através das telas desses artistas, desde 1500 a 1920, 22, 30 e daí por diante. E se você quiser saber mais sobre Tarsila do Amaral, está aqui a dica. E para você que quer saber um pouco mais das nossas aulas e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, é só acessar nossas atividades na plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Essa aula está aqui gravada, você pode ver quantas vezes você quiser. Então, até a próxima, fique bem, tchau!